E na empresa eu me encarrego da parte operacional, né, do dia a dia, das locações, manutenção, faxina, abastecer as redes sociais, as plataformas de informação, atualizar a informação, contato com prestadores de serviços, com fornecedores. Então, o meu dia a dia é uma coisa muito dinâmica, que você também cuida disso, né, Romulo? E que imagino que, assim como eu, a sua vida, apesar de tumultuada e corrida durante todo esse tempo da pandemia, ela ficou pacata nesse sentido. Apesar de uma correria que era muito cansativa, eu tô com uma certa saudade disso. Tem razão, né? Porque era uma loucura, né? Muita entrada e saída, aquela coisa, né? Quantas reservas por mês, assim, vocês costumavam ter antes da pandemia, assim? Eu, por exemplo, eu tinha, em média, 45 check-outs por mês, mais ou menos. Né? Porque eu faço também reservas curtinhas, de 2 dias, às vezes 1 dia, então 45 é coisa pra caramba. Como que era mais ou menos para vocês essa correria, essa dinâmica, esse volume de reservas? Ainda mais que vocês têm mais que o dobro do que eu. Sim, é que a gente tem um ticket médio um pouco maior que o teu, né? A gente já conversou sobre isso, mas a gente oscilava entre 40 e 60 check-in e check-outs, né, no mês. Coisa pra caramba, porque não é só o check-in e check-out, né? No meio da reserva acontece alguma coisa. Se você pega 10 meses, né, vai dar, se você pegar aí uma média de 45, dá 450 pessoas, no mínimo, que ficaram nos apartamentos, né? Tem gente que vem 2, 13, e pode dobrar, né, esse número. Em janeiro, mais ou menos, eu fiz um levantamento dentro do nosso perfil, que isso é significativamente abaixo do que a gente já fez de fato, porque a gente sempre está fazendo no perfil tendo Airbnb, por exemplo, dentro do perfil do proprietário. Segunda metade de janeiro, a gente já tinha feito mais de 800 check-in. 800? Ouçam a voz da experiência aí, hein? E depois da pandemia, assim, obviamente nós dois ainda estamos sentindo esse impacto. Quantas estadias, quantos check-outs você vem tendo? Porque agora a gente tem estadias mais longas, né? Não é algo pontual só para a gente. Acho que muita gente do Brasil inteiro está tendo essa experiência. Então, queria saber, assim, em média, né? Porque a gente tem a taxa de ocupação, ela pode até aumentar, mas a quantidade de estadia diminui, né? São menos pessoas reservando por mais tempo, por menos. Então, queria ouvir de você essa percepção de números aí pós-pandemia. Quer dizer, pós não, porque não acabou, né? Durante a pandemia, né? Sim, a gente teve 12 check-in, check-outs no mês passado. Abril a gente teve um pouco mais, teve perto de 20, quase 20. A gente fechou recentemente uma de 90, são as locações assim, quando as menorzinhas que a gente teve recentemente foram de 15 dias. Acho que a gente não teve nada menor de 15 dias. Você tem eu pedi para o Gabriel separar uns dados, assim, uns números aí, pelo AirDNA. Para quem não conhece o AirDNA, é uma plataforma com uma série de métricas, tanto de quantidade de anúncios, de preços, né, médias de preços por cidade, por estado, etc. e tal. E o Gabriel, ele tem acesso a esses dados e eu pedi para ele dar uma olhada e trazer algumas coisas interessantes que de repente podem ser relevantes aqui para a gente no geral, né? Claro que a gente vai se ater à cidade de São Paulo, mas se você tiver outro dado adicional, Gabriel, fica à vontade para você falar, mas o acesso que ele tem é mais, como é local, né? Você escolhe a cidade onde você vai querer ver, né, o seu mercado, então queria que você compartilhasse com a gente aí alguns números, algumas percepções, enfim, que você vem identificando através desses dados. Eu acho que, assim, antes da gente entrar nos dados específicos de São Paulo, eu acho que a gente precisa ter um panorama mais geral do que está acontecendo no mundo. A gente tem diversos mercados tiveram um encolhimento significativo de número de anúncios, né, de oferta. O que eu consegui apurar dos dados que eu puxei, o Brasil como um todo teve uma diminuição de 90 mil anúncios. 90 mil
Quantos que você tem um número total, tipo assim, vai, 1 milhão e depois agora teve 1 milhão e 910 mil. Você tem esse dado ou só Sim, essa diminuição? Era por volta de 350 mil e anúncios, agora tem 267. Teve um encolhimento, mas o encolhimento, eu puxei alguns outros mercados, assim, eu peguei alguns mercados para fazer uma comparação, eu peguei Estados Unidos, que baixou 70 mil quase, a China, 70 mil no universo de 1 milhão e 211. Quase nada. Que é o que sobrou, né? Tinha 1 milhão 300 de alguma coisa e baixou para 1 milhão 200 e pouco. Só um parênteses, Gabriel. É interessante isso que você falou, porque nos Estados Unidos a gente tem o quê? 4 vezes mais quantidade de anúncio, e lá a diminuição na quantidade foi menor do que aqui no Brasil. Será que o brasileiro ele é mais medroso? Porque se você tem 350 mil e caiu 90 mil, né? E nos estados caiu 70 mil, tendo 1 milhão e 200, isso me leva a crer que o brasileiro ele realmente é muito mais conservador, né, desse ponto de vista do que, por exemplo, o americano nesse sentido, né? Só um parênteses que eu queria pontuar aí em relação a esses números que você trouxe. Sim. Eu acho que a gente pode pensar isso, mas eu acho que a gente também tem que pensar uma outra coisa, que é o seguinte, eu li um estudo, tá publicado lá no EDNA, que vale muito a pena dar uma lida, que é do último estudo, que é no final de maio que eles publicaram. E esse estudo, ele aponta uma série de coisas, mas a principal ponto central do anúncio, do relatório é: quanto mais dependente do mercado interno é um mercado X, melhor ele se comporta na retomada. Então, eles começaram a comparar, por exemplo, balneários, né, americanos, e a retomada, como é que foi a retomada, né, pensando que teve um pico, né, o fundo do poço, se você olhar o gráfico americano, é em meados de abril. Bem no meio de abril, entre 6 de abril e 20 de abril. Ali é o fundo do poço, e daí você vê uma retomada. Os lugares onde você teve uma melhora, a retomada mais rápida e mais pungente foram esses lugares são balneários de veraneio, de praia. E também a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, lugares que conseguiram fazer algum tipo de controle da pandemia, etc., na Europa, nos Estados Unidos, eles estão entrando no verão na alta temporada. Então isso tem um impacto também para as coisas. Então eu acho que assim, pode ser que a gente seja um pouco mais conservador do que eles, como um todo. Pode ser que a gente seja um pouco mais vulnerável como um todo, pensando no mercado, não só os envolvidos no mercado, mas o mercado em si pode ser um pouco mais vulnerável. Mas também a gente tem que pensar que a gente teve uma situação muito favorável para eles, assim, favorável entre aspas. Esses lugares de balneário nos Estados Unidos estão saindo do buraco num momento onde geralmente a demanda é muito maior.